Eu quero falar com você agora sobre a liderança eficaz. Nesse primeiro momento eu vou dar alguns conceitos gerais, tá, sobre liderança. Liderança é um dos assuntos muito batidos aí na sociedade. No entanto, no segundo momento eu vou ter que levar a nossa conversa para um contexto de células mesmo, para a gente poder entender como é que eu consigo aplicar isso na minha célula. Mas eu quero ler com você primeiro, então acompanhe comigo aí no telão, 1 Timóteo 3:1, eu coloquei na NVI, que é a nova versão internacional. Diz o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Essa palavra bispo no grego quer dizer episcopo. Esta palavra descreve a pessoa que exerce algum tipo de função de liderança, de pastoreio, tá? Então quem deseja exercer essa função, Paulo diz aqui para Timóteo que essa pessoa, ela deseja o quê? Algo nobre, uma função nobre. Agora, nós podemos, irmãos, não podemos perder de vista que o exercício eclesial é um privilégio de Deus para nós. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Diga assim comigo: eu sou chamado, e eu fui escolhido. Então olha só, agora claro que a gente tem que entender o seguinte, que o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos chama e nos capacita, mas quando a gente olha do ponto de vista divino, o episcopado é um chamado, é uma vocação, é um ministério concedido pelo próprio Espírito Santo. Então se eu olho para o âmbito espiritual, é Deus que me chama, é Deus que me capacita, é Deus que me ferramentaliza. Mas quando eu olho pelo ponto de vista humano, aí o que acontece? Essa questão da gente ser apaixonado pelo episcopado, ou seja, pela função de liderança no contexto da igreja, isso pode ser desejado com legitimidade. O que é isso? Eu posso querer ser. Nós entendemos plenamente na nossa igreja que nem todo mundo vai ser líder, isso é um fato. Só vai ser líder quem quiser ser líder, lembra? Que deseja ser líder. Então o episcopado, no ponto de vista humano, eu desejo ser. E quando eu coloco no contexto mais macro, numa cosmovisão aberta, eu consigo entender que Deus me chamou, então Ele vai estar me ferramentalizando para que eu possa seguir esse chamado de uma maneira muito especial. Agora, eu quero também ressaltar aqui: ninguém deve exercer a liderança sem ter convicção do chamado de Deus. Nós não vamos forçar ninguém aqui. Você tem que ser, embora, vai ser uma célula. Não, a pessoa tem que ter um chamado, falar: eu quero ser, eu entendo o privilégio de ser, né? Por outro lado, a gente também tem que entender o seguinte, que ninguém deve fazer algo para Deus sem ter uma aspiração. O que é isso? Aquela alegria. Poxa, que privilégio, que alegria, como é bom. Toda semana eu abri minha casa, como é bom, toda semana as pessoas vão embora e eu fico lá meia hora, varrendo a casa, tirando os cabelos, tirando o bolo que caiu, arrumando as cadeiras. Como isso é bom. Você fala assim: mas Odson, isso é bom humanamente falando? Não, mas eu não sou humano. A Bíblia fala que eu sou de outro país, né? Eu estou aqui só de passagem, eu sou um ser celestial. Então quando eu olho pelo prisma, pela ótica espiritual, isso é bom, porque quando eu faço isso, é porque de alguma forma a minha casa está sendo uma casa de oração, uma casa para acolher pessoas e para edificar vidas. Agora, outra coisa, nós não podemos, queridos, liderar. Olha o que Pedro fala em 1 Pedro 5, versículo 2, eu acho que eu não coloquei no telão esse texto aí, mas fala o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Então ninguém nessa igreja aqui, enquanto a gente estiver trabalhando aqui, vai ser obrigado, constrangido. Você tem que ser. Se você não for o líder, não pode ser constrangido, quer dizer, não pode ser por obrigação. Lá Pedro continua falando: você tem que liderar de livre e espontânea vontade, como exemplo do rebanho, né? Então constranger as pessoas para liderar alguma coisa, isso não é algo inteligente. Glenn Gould falou o seguinte, que essa palavra episcopado era um tanto enganosa dos leitores de hoje. Segundo ele, ela tem uma conotação eclesiástica, porque quando a gente deseja um cargo de liderança, parece que a gente está desejando promoção. Parece que o sujeito, na visão de Glenn, parece que o cara quer posição. Mas quando a gente olha por um prisma espiritual,
não é que nós queremos posição, nós queremos o quê? Serviço. Querido, o ministério não é ser visto, é serviço. Tem coisas que talvez o pastor nunca vai ver que você faz, mas existe o Supremo Pastor, que a Bíblia diz lá em Provérbios 15:3, que os olhos dele estão em todos os lugares, contemplando o quê? Os maus e os bons. O pastor pode perder, o pastor pode ter um ponto cego na liderança dele. Para quem dirige aqui sabe, a gente está aqui dirigindo, quando você, cara, a moto estava bem que eu nem tinha visto, porque eu tenho o quê? Um ponto cego. A gente pode ter ponto cego na liderança, mas Jesus Cristo de Nazaré não tem ponto cego. Ele vai estar te vendo, ele vai estar com certeza te recompensando em nome de Jesus. Então, o episcopado não é uma plataforma, gente, de privilégio, mas um campo de trabalho árduo. Eu não estou aqui falando para vocês, olha, vem ser líder de célula, vem ocupar qualquer ministério na igreja que a gente está começando agora, que é algo fácil. Não é algo fácil. Edifício eu sei que é prédio, edifício é prédio, mas também ministério não é fácil. Exige de nós o que, minha gente? Exige de nós renúncia, dinheiro, tempo. Talvez alguns de vocês gostavam de futebol, podia estar agora assistindo futebol, não sei se está passando agora, não está. Talvez você poderia estar em casa dormindo agora, não estão, porque o ministério não é ser visto, é serviço no dia a dia. Então eu quero falar com você aqui agora, também que quando a gente exerce a função do episcopado, nós temos, queridos, um preço a ser pago. E esse preço, ele está aplicado em duas esferas. Primeiro é renúncia. A gente renuncia a muita coisa, sim ou não? Quem é líder sabe. Você renuncia às vezes ao conforto, renuncia talvez à privacidade, renuncia o anonimato. Tem gente, por exemplo, que não quer assumir cargo de liderança, porque fala, puxa, eu vou ter que me expor. Quando eu falo liderança, não é só na igreja não, é da sociedade de modo geral. Eu tenho que me expor. Então a pessoa abre mão de muita coisa para poder ser líder. Um outro ponto que a gente tem que pagar um preço é na parte da voluntariedade. Por quê? Isso, o ministério sempre vai exigir da gente o quê? Pessoas voluntárias. E graças a Deus, todos que estão aqui, inclusive eu, sou 100% voluntário. Os irmãos que estão com a gente já, os missionários sabem disso, todos os missionários que vieram comigo, Maciel e família, Felipe família, Andinho família, nós não recebemos um centavo da igreja. Nós estamos começando o trabalho aqui para a glória de Jesus, até o presente momento, sem incentivo financeiro de fora de ninguém. Nós estamos pagando para estar aqui, porque nós entendemos o seguinte, que a plantação do ministério exige de nós renúncia, e isso é algo fundamental para quem deseja o episcopado, o ministério em nome de Jesus. Agora, eu quero falar com vocês aqui agora, alguns conceitos, isso aqui eu vou falar de maneira aberta, sobre liderança. Primeiro, liderança é influenciar pessoas a um grupo. Então, gente, se você está numa célula, se você está numa empresa, e você não está influenciando, você não está atendendo um conceito correto do que é liderança. Porque liderar é você influenciar. Agora, quem não influencia, não cumpre o seu papel de líder. Quando você vê Jesus influenciou tantos discípulos, que exceto Judas, que se suicidou, e também exceto João, que a Bíblia não relata que João morreu, talvez João morreu de velhice, mas os outros 10, todos foram mártires do Evangelho. Por quê? Porque eles viram que o mestre deles tinha sido um mártir do Evangelho. Então influenciar, liderança, ela tem esse poder de influenciar. Liderar é inspirar as pessoas para uma ação. Agora, eu inspiro como? Eu tenho que alcançar daquelas pessoas o máximo que elas podem dar. Por exemplo, você já viu, às vezes o cara está jogando bola e está o técnico do lado, bora, passa a bola, toca. O cara, ele fica instigando até que o cara faz o que ele quer que ele faça, e aí acontece que o gol sai, e no final do jogo, depois do último apito do juiz, melhor dizendo, aquele time é vencedor, porque aquele técnico, o que ele fez? Ele inspirou e ele solicitou
que aqueles que estavam sob a sua liderança dessem o máximo que pudessem para que o objetivo grupal fosse atingido. Quem está me entendendo aí? Diga assim comigo: liderança é inspirar. Terceiro conceito: o líder, ele é um desencadeador, ou seja, ele é um garimpeiro de potencialidades. Eu lembro, Felipe, quando eu estava lá em Macapá, que eu estava no louvor, isso acho que foi no ano 1998, era adolescente, tinha 13 anos, e lá tinha 13 ou 14 anos, por assim, e lá tinha uma irmã da nossa igreja que ela tinha vontade de cantar, mas tinha vergonha. E naquele tempo eu era o líder do louvor lá da nossa igreja. E depois eu comecei a pegar um violão, comecei a passar um som com ela, e eu vi que ela tinha muito potencial, mas tinha vergonha. Então qual foi o nosso trabalho? Foi fazer com que ela tivesse segurança, com que ela pudesse se acostumar com a ideia de enfrentar uma plateia, de conversar com as pessoas, de ministrar, de pegar um microfone, de sentir como é que é estar à frente. E depois o que acontece? Aquela irmã se tornou uma das líderes de louvores mais fortes da igreja. Perdeu a vergonha, perdeu o medo, perdeu o temor. Então, mas para isso a gente teve que garimpar, encontrar no meio de todo mundo ela que tinha potencialidade para poder assumir uma função. Então assim, você que é líder, fique de olho na sua célula, quem que pode te ajudar? Pode fazer o quê? Essa pessoa pode fazer o quê? Ela tem habilidade para quê? Fique de olho, garimpe isso nela, porque isso é muito fundamental para a gente poder ter uma célula abençoada. Liderar, queridos, não é impor, e sim despertar nas pessoas o desejo de agir. Olha, a Paz Church não tem esse costume de estar impondo nada. E se um de nós que somos líderes estamos impondo, nós estamos transgredindo a orientação dos nossos superiores. Nós confrontamos na Bíblia, em amor, e se a pessoa não quiser, nós, amém, fica na paz, fica aqui à vontade, eu vou continuar minha trajetória de garimpeiro, fica aqui, vou continuar, mas impor nada dá certo. A Bíblia diz lá em Zacarias 4:6, também não coloquei no telão, mas é bom que tem que vir na cabeça, né? Fala o seguinte: nem por força e nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito Santo. Então, nada forçado dá jeito. Nem com o Enzo, meu filho, 5 anos está aqui, está com sono, papai? Tá. Nem o Enzo, eu não posso estar, às vezes, claro, eu tenho que dar limite para o Enzo, mas nem toda hora eu tenho que estar impondo, colocando assim, limites pesados, porque a criança fica, puxa, eu não consigo nem respirar direito. Então, olha só, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, o Espírito Santo vai nos ajudar a desencadear, a garimpar esses potenciais, para que a gente possa ter uma célula forte, em nome de Jesus. Agora, vai estar no telão agora aí. John Maxwell falou o seguinte: o elemento mais essencial para a liderança é a confiança. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3 e... Meus irmãos, vamos lá. Discipulado, primeiro, discipulado não é obrigado para ninguém, ok? Discipulado é para quem quer, primeiro ponto. Segundo, é para quando nós conseguimos como líderes encaixar o discípulo com o discipulador, porque também existe em todo lugar falta de discipulador apropriado. E terceiro, se a gente conseguir de alguma forma sincronizar as agendas do discipulador e do discípulo. Então tem várias variáveis para ser discipulado. No entanto, quando acontece o discipulado, o que eu já vi no passado? Isso quando eu era adolescente, por exemplo. Pessoas que se abriam no discipulado, contavam algumas situações que estavam vivenciando, e depois aquela informação se vazava na igreja. O fulaninho sabia daquilo ali. Como é que ele soube? Como é que ele soube? Porque o discipulador, sem noção, sem juízo, sem esse princípio da confiabilidade, ele soltava informações que não é para acontecer. Então, no discipulado, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, eu e a Andresa, a gente discipula os casais juntos, mas às vezes está só eu com o homem e a Andresa sozinha com a mulher. O que acontecer quando eu estou individual com o Andinho, a gente já teve, né, Andinho, algumas vezes sozinho, o que o Andinho falar comigo, eu e o Andinho, a Andresa não vai saber. O que a Sara falar com a Andresa, entre as duas não vai saber, porque tem que ter o quê? Confiança. Então, aquilo que o seu discípulo
é falar para você, primeiro quando ele fala é porque ele quer ajuda, sim ou não, gente? E é bíblico, a Bíblia diz lá, também não está no telão aí, isso é bom, Tiago 5,16, confessai vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serem curados, né? Então a cura, segundo Tiago, é através de quê? Do confessar e de receber a oração. No entanto, quando a pessoa fala para você, ela confia em você. Então, se você abrir o seu bocão por aí, quando eu falo você, eu falo na igreja, não nós aqui, né? As pessoas de modo geral, você vai perder a confiança daquela pessoa. Isso é um problema sério, porque o que acontece? Isso quebra um dos princípios do discipulado, que é a confiabilidade. Lionel Holmes falou o seguinte: os líderes estabelecem direções através do desenvolvimento de uma visão de futuro. Deixa eu parar por aqui. Todo líder tem que dar uma visão de futuro. O que eu falei para você no primeiro Tadel? Nós temos uma visão até 30 de novembro. Quantas células aqui? 11 células, isso. Tem que ter mais 5 células. Eu vou multiplicar a minha, dia 4, Filipe dele dia 6, a do Andinho dia 24 de setembro, depois eu volto 24 de novembro, Marcel 30 de novembro. Nós sabemos o que nós queremos, porque liderança, segundo Hobbes, é você falar, é você construir um cenário futurístico. O Watson, isso sempre dá certo? Não. Às vezes pode ser um pouquinho para baixo, e às vezes, Deus sobe a régua e a gente pode chegar até mais, mas a gente tem que saber mais ou menos o que quer. Joey Comiskey falou o seguinte, que quem não tem alvos, tudo que vem, quem não tem alvos sempre acerta de cheios. Se eu não sei onde eu quero chegar, todo resultado que vem até mim, tá beleza, eu não tinha perspectiva de nada mesmo, então o que eu ganhei deu certo. A gente tem que saber. Continuando aí, o que ele fala, os líderes sabem direcionar as pessoas. Direcionar, dar direção. Aí você fala assim, mas Watson, isso é fácil? Isso aqui é difícil. E às vezes a sua direção tem que ser o seguinte: olha, irmão, a Bíblia fala isso aqui, e eu penso isso aqui. A gente nunca pode pensar contra a Bíblia, tá, gente? A gente pode usar a Bíblia, e você pode coadunar o seu pensamento aos princípios bíblicos. Mas você pode falar o seguinte: mas esse é o meu pensamento. Ou talvez tem coisa que a pessoa passa que a Bíblia não tem clareza para aquilo ali, não tem algo específico. Você pode dar sua opinião e falar o seguinte: olha, agora você ora e vê o que Deus vai estar te direcionando. Quando a gente fala direcionar, não é mandar na pessoa, tá, gente? É você dar o seu parecer e orar que aquela pessoa tenha maturidade de tomar as próprias decisões para que ela chegue aos próprios resultados que ela precisa, né? Por exemplo, eu já vi também histórias de pessoas que ficavam até chateadas, discipuladores, quando o discípulo ia trocar o carro, que não falavam para ele: você tem que me falar que você vai trocar o seu carro, eu queria saber que carro você ia comprar. Meu Deus do céu, que absurdo, desgraçado. Você vai fazer a viagem, você tem que falar para mim que você vai viajar. Que isso, rapaz? Eu casei, eu tenho 18 anos, eu quero agora mandar a minha vida, tocar a minha vida, que negócio de falar isso aí. Então, assim, direcionar não é mandar, é você dar, se a pessoa perguntar, né? Eu estava conversando esse dia com meus irmãos e falou o seguinte: Watson, cuidado, porque às vezes as pessoas nem perguntam e a gente já pode dar opinião. Às vezes você tem opinião, fique na sua. Perguntou, caiu na área, pênalti. Perguntou, vou dar minha opinião. Mas se não perguntou, vamos tocar numa boa, né? Isso é muito interessante. Olha que Hobbes ainda fala sobre liderança. A última parte aí, olha. Engajam as pessoas, comunicando-lhes visão e inspirando-as a superar obstáculos. Então, liderar, segundo o último conceito de Hobbes, é engajar as pessoas. O que é engajar? Colocá-las na fila. O ministério, minha gente, mais ou menos assim, 1, 2, um bocado de gente aqui atrás, Então, às vezes está chegando pessoas que estão fora da fila. O que é a fila? Uma célula. O que é a fila? Talvez um discipulado. O que é a fila? Talvez um ministério. Então, liderar, você vai pegando as pessoas fora da fila. Ei, entra aqui na fila. Entra aqui na fila. Vamos todo mundo caminhar na mesma direção, no mesmo propósito. Quem está me entendendo aí? Então, isso é liderança. E também o que? Superar obstáculos. E às vezes os obstáculos, eles são, meus irmãos, os mais diversos possíveis. Glossofobia.
Medo de falar em público. Obstáculo. Talvez o obstáculo é uma pessoa que não consegue se concentrar. Um obstáculo. Obstáculo talvez de não querer um compromisso sério. Não, eu quero vir na igreja, mas eu não quero. Então você vai enfrentando N obstáculos. No campo espiritual você vai formatando aquela pessoa e colocando ela na fila para que a gente possa fortalecer a nossa visão e chegar onde a gente quer chegar, em nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Agora, precisamos mobilizar nossos membros para que todos sejam comprometidos com a célula. Gente, célula é nossa igreja. Duas coisas para quem está chegando aqui agora, não esqueça: nós somos movidos pelo Espírito Santo numa visão, uma cosmovisão macro, mas no contexto de métodos de aplicabilidade do exercício ministerial, nós estamos pautados no discipulado e na célula. Então tudo que nós fazemos vem do discipulado e vem através das células, tá? Então, para as pessoas crescerem, elas vão ter que passar pelas células. Você que está aqui hoje, nós temos ali, olha, Andinho, olha ali para trás da tua célula todinha ali, ó, 6 ali, né? Por que eles estão aqui? Porque o Andinho tem uma célula, não é isso, Andinho, com a Sara? Reuniu ontem 5 da tarde, falou com a galera, mobilizou, está todo mundo vindo para cá. Então isso é o que? Tudo acontece das células. A gente só começou os cultos domingo passado, mas já estávamos há 5 meses orando, evangelizando, discipulando, jejuando, reunindo, se programando e trabalhando, porque tudo vem de lá. Então mobiliza as pessoas para serem comprometidas pela célula. Isso é muito, muito importante. Agora, quando eu falo de célula, gente, a célula deve ser um trabalho em equipe. Não faça tudo sozinho. Tem líder que começa orando, aí ele canta até desafinado, mas ele canta. Aí depois ele tira a oferta, aí ele prega sozinho, ele ora de novo, ele limpa as cadeiras, ele faz tudo. Aí ele pensa que é bonito, isso é feio. Isso é feio, isso não é legal, porque quando eu faço isso, eu não estou o quê? Oportunizando as pessoas da minha célula a serem o quê? Compromissadas. Eu estou dando espaço para as pessoas serem o quê? Treinadas. Então não faça só, delegue responsabilidades aos membros. Agora, claro, responsabilidades consoantes à capacitação delas. Vamos lá. Chegou um novo convertido, e o cara tem 1 mês na célula. Então ele ainda não sabe. Você fala assim, vamos abrir a Bíblia em Provérbios. O que ele faz? Ele vai lá no sumário, página tal, vai para lá. Ele não tem experiência, manuseio, não conhece a Bíblia. O que o líder faz? Faz o seguinte: olha, a próxima quinta-feira você traz o estudo. Meu Deus do céu, o sujeito nem vai na célula. Por que eu vou ministrar estudo se eu nem sei ler a Bíblia? Então como é que a gente faz? Você pede para a pessoa orar pelo lanche, orar para começar a célula. De pouquinho você vai colocando responsabilidades, ela vai se acostumando com aquilo ali, ela vai tendo forças, ela vai crescendo na confiança, e depois você vai passando responsabilidades um pouco mais, que exigem dela mais compromisso bíblico, mais embasamento bíblico, para ela poder conseguir fazer aquele trabalho ali. Então vai delegando aos poucos. Olha, vamos voltar ainda agora ao conceito de liderança. Olha o que Michael Jordan falou: com talento vence jogos, mas só um trabalho em equipe ganha campeonatos. Geralmente no Brasil, quando a gente vai para o time de futebol, geralmente sempre tem um que é o mais destacado. A mídia joga holofote, o cara ganha mais, o cara tem time grande. No Brasil hoje nós temos o Neymar, que de alguns anos já tem tido esse protagonismo. Mas ele sozinho não vai ganhar a Copa do Mundo, não ganha campeonato. Ele sozinho pode ganhar título, pode ganhar muito dinheiro, mas para se ganhar campeonatos é preciso o quê? O trabalho em equipe. Então você pode ser um líder muito bom, se você não tiver uma equipe boa, você não consegue fazer. Por que a gente começou a ter sucesso aqui em João Pessoa? Nós temos gente do louvor boa, nós temos gente das crianças boa, nós temos gente da atmosfera bom, gente da mídia bom, pessoas
têm que estar o quê? Preparadas para fazer aquilo, para que a obra aconteça de uma maneira extraordinária. Olha só o que Salvador Faria falou: todos são peças importantes no trabalho em equipe, cada um representa uma pequena parcela do resultado final. Quando um grupo falha, todos devem se unir para a sua reconstrução. Gente, é isso que acontece em qualquer time. Se um falhou, por exemplo, eu já vi, vamos voltar para a metáfora do futebol. Já teve zagueiro que falhou, teve goleiro que falhou e levou o gol. Teve atacante que já fez gol contra, teve. Só que quando eles fazem isso, o que acontece? O que os técnicos orientam? Cara, se acalma agora, vamos correr atrás do prejuízo, para empatar, para levar pelo menos para os pênaltis. Então, quando acontece um problema na equipe, o que acontece? É como se fosse uma corrente. Uma corrente é feita de vários elos. Se um romper, a corrente toda está comprometida. Então é importante que cada peça, cada um faça o seu trabalho de uma maneira muito especial. Eu quero falar um pouquinho com você agora sobre algumas habilidades com pessoas. Charles Schwab falou o seguinte: esse cara, ele foi o maior produtor de aço dos Estados Unidos, o segundo maior produtor, na verdade. Ele falou o seguinte: recebo mais de $3.000 por dia. Diga assim: um dia eu vou receber mais de $3.000 por dia, em nome de Jesus. Tem que falar com fé, viu? Ele falou o seguinte: segundo ele, a razão de receber esse salário tão elevado é porque ele tinha habilidades de trabalhar com pessoas. Se você pegar $3.000 por dia, 3 vezes 3, $90.000 por mês. Vamos traduzir aqui para 6 vezes 9 dá quanto? 540 mil reais, não é isso? O cara tinha um salário por mês. Por que ele tinha isso aí? Ele falou o seguinte: eu tenho habilidades de trabalhar com gente. Agora, é fácil trabalhar com gente? Não. Às vezes nem a gente se entende, né? Você fala assim: meu Deus, nem eu me entendo como é que eu sou tão complicado. Não é fácil trabalhar com pessoas. Mas, queridos, quando eu trato de liderança, essa é a saída para me crescer. Eu tenho que aprender a lidar com gente, com temperamentos, para aqueles que são apressados, saber lidar com os apressados, para quem é retardado, saber lidar com retardado, para quem é focado, saber lidar com quem é focado, quem não tem foco, saber lidar. Então a gente tem que estar no meio, coordenando tudo isso aí. É um dos segredos para a gente poder crescer, é saber trabalhar com as pessoas. Outra coisa, para quem é pai e mãe de mais do que um filho, sabe que não pode colocar o Fábio e a Thelma tem 3 filhos, ele sabe que não pode colocar todos de uma forma só, não é isso? Cada um é cada um, que você tem que saber mexer com cada um, porque cada um tem uma personalidade diferente. Na liderança é a mesma forma. Existem pessoas que gostam de ficar nos bastidores? Sim. Mas existem aqueles que precisam ir para frente? Sim. Existem aqueles que têm que estar no meio? Sim. Então a gente tem que mexer de acordo com o perfil de cada um. John Rockefeller falou o seguinte: esse cara aqui, ele foi um grande filantrópico, ele dominou o petróleo nos Estados Unidos, ele foi um mega empresário. Ele falou o seguinte: a habilidade para lidar com pessoas é um trabalho pelo qual eu pago mais do que qualquer outra função debaixo do sol. O que ele quis falar? O seguinte: cara, se eu encontro alguém que sabe lidar com pessoas, que sabe entender pessoas, esse gestor, eu não tenho medo de saltar dinheiro, de segurar ele, porque saber lidar com pessoas é um dos requisitos fundamentais para a gente poder ter sucesso no campo das organizações. Tudo bem até aí, queridos? Beleza? Eu quero agora focar com vocês, como eu falei no começo, que primeiro a gente ia falar um conceito macro sobre liderança, mas eu tenho que voltar agora para o nosso contexto local da visão do MDA. Então eu quero falar para você agora 7 requisitos que nós temos que ter para poder ser líder de célula. Primeiro, isso aqui não sou eu que estou criando. Isso aqui é material da nossa igreja, com nossos pastores antigos, pastor Evo, que é o nosso presidente nacional. Ele já formulou este parâmetro para todas as igrejas no Brasil e fora do Brasil. Então aqui eu não estou inventando nada, só organizei, só compilei esse material aqui nesse estudo, mas isso aqui foi eles que criaram lá. Então, para quem quer ser líder de célula, isso aqui você que é líder tem que estar muito atento a isso aqui também. Primeiro ponto, essa pessoa tem que estar ativo no culto de celebração, na célula e no Tadel.
A célula, por exemplo, o caso do Felipe, quem é adolescente tem que ir para a célula do Felipe 5 da tarde, tem que estar aqui agora, e tem que estar 6 horas no culto. Tem que estar nessas 3 reuniões. Se não pode estar em uma das 3, a gente fala o seguinte: não, então vamos segurar um pouquinho, deixa você se organizar, e depois você entra nessa trajetória da liderança de células. Tem que estar nessas 3 reuniões, porque essas reuniões, elas nos formatam para a gente poder estar apto para liderar uma célula. Segundo, essa pessoa tem que estar sendo fielmente discipulada. Eu falei há pouco que o discipulado não é mais obrigatório. Ok, para quem não é líder. Para quem vai ser líder, só pode ser líder se você tiver o quê? Sendo discipulado, sendo acompanhado por alguém, sendo mentoreado por alguém. Terceiro, essa pessoa ela tem que ser batizada nas águas e no Espírito Santo. Então nós temos aqui 2 batismos, nas águas, que a gente, inclusive, só abrindo um parênteses aqui, nós estamos orando e crendo que nós vamos, no mês de julho, eu tenho que formatar isso ainda com os irmãos aqui, os nossos líderes, a gente vai ter um batismo aqui. A pastora Angélica vai estar aqui na segunda quinzena de julho. A gente pretende, talvez no último sábado de julho, não sei, pretendemos fazer um batismo. A gente só vai ter que levantar quantas pessoas a gente tem para serem batizadas, para a gente ver se tem essa coerência de fazer o batismo agora ou não. Mas a gente tem muita vontade de fazer no mês de julho um batismo aqui. Vamos até o comecinho de julho, a gente vai chegar a essa conclusão, com certeza, em nome de Jesus. Mas o batismo no Espírito Santo também é importante, porque quando a gente é batizado no Espírito Santo, nós recebemos o quê? Intrepidez, ousadia, autoridade. No grego quer dizer exousia, autoridade. Você é uma pessoa diferenciada quando você é batizado no Espírito Santo. Então esse é um dos requisitos para ser líder de célula. Quarto, dizimista e ofertante fiel. A nossa igreja, a gente não tem o costume de estar forçando as pessoas a darem dízimo, não. Ninguém é forçado a nada. Mas nós entendemos que o princípio da contribuição é um princípio bíblico. Nós entendemos que eu pago meu aluguel do meu próprio dinheiro, eu trabalho como gestor de uma empresa aqui, a gente está investindo, então nós entendemos que isso é um princípio de quê? De doação, de você doar, de você se entregar para Deus. Então, se a pessoa fala assim, eu não quero dizimar, eu não aceito isso, nós respeitamos você vai ser muito bem-vindo sempre, só que ele fala o seguinte: não, você não está apto para ser um líder, porque se você não consegue ser fiel numa questão de dinheiro, como você vai ser fiel em questão de horários, questão de fidelidade com o seu cônjuge, como você vai ser fiel em outras áreas, se você é precedente numa área tão simplória como a questão financeira, né? Então a gente é muito criterioso para quem é líder, tá? Ponto 5, essa pessoa tem que ter concluído a classe da nova criatura. E aqui eu quero só abrir aqui uma informação, vou falar também no culto mais tarde. Ontem eu falei com o pastor Aron, que é o explorador do pastor Celso, e aí eu peguei com ele os arquivos da nova criatura. Então o pastor ele gravou a nova criatura num estúdio top das galáxias, gente, está parecendo um jornal, um Globo News, uma coisa assim, muito bacana. Então ele me mandou todos esses arquivos, tá? São 24 arquivos. Nós pretendemos fazer, então o que acontece? Eu não vou ser o professor, vai ser o pastor Eber, vai ser top demais. Então a gente ficou muito feliz porque é uma aula de alto nível de conhecimento, de exposição. O pastor Eber já ministra sobre nova criatura há mais de 35 anos, e também alto nível de estúdio mesmo. Então eu já comecei a ver os vídeos hoje, já falei com o Felipe, a gente vai organizar, as nossas aulas vão começar dia 21 a semana que vem, né, Sara? Próxima terça-feira da semana que vem, dia 21 de junho. Então a gente vai ver com o Felipe e também com o Carlos, como é que a gente vai soltar isso, porque vai ser online, mas a gente tem como fazer isso. Qual é a nossa ideia? São 24 aulas, vídeos. Nós vamos liberar 2 vídeos por dia. Então serão 12 aulas, 3 meses, não é isso? 4 vezes 3 vezes 4, 12. Serão 3 meses, 12 aulas.
Como é que vai ser? Nós vamos liberar os vídeos. Eu vou ser o monitor, talvez o monitor, o Andinho, a Sara, a Andresa. Nós vamos liberar os vídeos. Vamos assistir os 2 vídeos naquela terça-feira. Aí no final a gente vai fechar. O que é fechar? Vamos bater um papo, fazer um brainstorm. Vamos fazer uma conversa. Tá? Então talvez a pessoa está na aula, vai assistir a aula, vai copiar. Ela vai falar assim: Watson, isso eu não entendi muito bem. Então a gente vai tirar umas dúvidas, talvez uns 10 minutos de bate-papo, 15 minutos de bate-papo pós-aula. Isso é o que eu penso que a gente pode fazer, mas o nível da aula está surreal, então vai ser muito bom. A gente vai ter essa informação melhor, né, Sara, aqui no Paz News, daqui a pouquinho também. Ponto 6 para quem quer ser líder de célula: ser legalmente casado. Isso a pessoa, nós não aceitamos pessoas que são só amigadas. O cara é amigado. Eu não sei se aqui fala assim, mas lá no interior do Ceará chama-se amancebado. Aqui também? Também aqui? Então, a gente está na mesma região, né? Então, a gente não aceita. Mas por que eu não vou entrar aqui agora. Tem vários mecanismos teológicos que a gente explica biblicamente que não é correto a pessoa estar junto. Então, nós entendemos que a pessoa não está preparada espiritualmente para assumir. Então, a gente só aceita quem é casado no papel, tá? Agora, e se for solteiro, pode ser líder? Pode. E se namorar? Pode namorar. Agora, o que não pode é fazer coisas que os casados fazem. Pelo menos deveriam fazer os casados, né? Não pode, como solteiro, entendeu? Então, a gente é muito criterioso nessa parte aí. Se a pessoa namora, ela tem que estar com o seu relacionamento, com o seu namoro, o romance real, como você quer chamar, como a gente chama na Igreja da Paz, né, na Paz de hoje, com isso muito bem resolvido. E por último, que a gente tem solicitado, cada líder tem que ter pelo menos 2 discípulos. Pelo menos 2. Watson, eu não tenho ainda isso. Vamos só trabalhar para isso aqui. Isso aqui é uma meta a ser seguida. A gente já sabe o que tem que fazer. Vamos só trabalhar. Pegue um discípulo, começa a discipular. Depois pegue um segundo discípulo, começa a discipular. Porque quando a gente discipula, a gente está exercendo a paternidade espiritual. Nós estamos também, de alguma forma, acompanhando aquela pessoa mais de perto, como é para ser, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero finalizar aqui agora, falando para você o seguinte: saiba que o seu serviço é muito importante aqui na Paz de hoje. Muito importante. Eu quero contar uma história para você. Dizem que tinha uma grande orquestra, e numa orquestra você sabe que existem muitos instrumentos. Existe a bateria, existe o sax, que é um instrumento agudo, alto, existem guitarra, existe, enfim, tudo, trompete, mas também existe às vezes a flauta, aquela flauta baixa. E a história relata que teve-se um concerto, e aí o flautista pensou assim: cara, eu não vou tocar minha flauta, porque o saxofone tão forte, e a minha flauta é insignificante. E aí ele não tocou na hora que era para ele tocar. Quando terminou o concerto, o maestro chama o músico e fala o seguinte: eu senti falta do som da sua flauta. Ele fala assim: você percebeu que eu não toquei? Ele falou: percebi. Ele disse o seguinte: a sua importância na orquestra é tanto quanto de qualquer instrumentista que você está vendo aqui. Você não tocou, por você não ter tocado, a nossa apresentação não ficou completa como era para ser. O que eu quero falar com você sobre isso? Muitas vezes você fala assim: mas Watson, eu não estou no púlpito. Watson, eu não estou no ministério visível. Isso faz parte. Jesus passou 30 anos esquentando o banco, até que se levantou para exercer seu ministério. Mas o que acontece não é o ser visto, é que o maestro que nos rege, ele está olhando para nós. Então, talvez eu fale assim: não, talvez o que eu faço é muito pequeno. Pois é, mas esse pequeno para você, para os ouvidos e para a visão do maestro Jesus, é algo de grande valor. Então, eu quero falar para você: o seu serviço é de suma importância aqui, de suma importância. Eu me recordo aqui agora também do testemunho, disse que tinha um pastor que estava tendo uma ascensão ministerial muito forte,
E aí ele estava famoso, rede social estourado, pregando em vários locais. E ele começou a ficar às vezes meio parece que ele, já viu aqueles galos assim no quintal, assim, que começa a levantar assim, querer. E aí a história relata que ele teve uma profeta que confrontou ele, falou o seguinte: olha, o que está acontecendo contigo não é por causa de você, é porque tem aquela irmã, que era uma senhorazinha, que não sabe ler, que nunca pegou o microfone, que não tem função de liderança, mas que passa a noite toda orando para que Deus derrame a graça dele sobre a sua vida, para que você possa ser usado por ele. Aquela irmã é o que, meus irmãos? A flautista. Às vezes o sonzinho é fraco, não consegue fazer muito barulho visualmente, mas no âmbito espiritual ela está virando chaves cruciais para que a obra aconteça em nome de Jesus. Então saiba, outro ponto aqui, saiba valorizar os pequenos detalhes da célula. Gente, a célula é feita por detalhes. Saiba valorizar. Eu quero também contar aqui uma história. Dizem que no passado era Madre Teresa, depois a Igreja Católica falou que é Santa Teresa de Calcutá. Vamos usar a nomenclatura da Igreja Católica. Diz que Santa Teresa de Calcutá estava no local, ela foi visitar uma fábrica que produzia aviões da Índia, e ela chegou lá, ela viu um homem, um rapaz, um funcionário, com muitos detalhes, pegando parafusos, contando os parafusos, arrumando detalhes, e aquilo chamou a atenção dela. Ela falou o seguinte: mas por que você está tão preocupado com parafusos? Ele falou o seguinte: porque os parafusos são tão importantes quanto as asas do avião. Então existem coisas que talvez não causem impacto societal e visibilidade, não é midiático, mas é crucial para o andamento da célula. Quer um exemplo? Quando eu estava no Pará, quando eu estava também no Amapá, esse aqui é o quarto estado que eu estou passando, pretendo ficar por aqui também, mas eu lembro que uma das coisas cruciais é quando os anfitriões das células lá no Pará e também no Amapá, a gente fazia muitas vezes debaixo das árvores. Você lembra, Elisa, o Maciel, a gente varria lá. Então, crucial, quando a dona da casa, isso aqui é o parafusinho, tá? Quando ela conseguia, ela varria bem varrido, arrumava tudo, né? A gente chegava assim, puxa, era simples o local, mas era muito o que? Aconchegante. Isso é o que? Os parafusos das asas do avião, que é importante ter esse detalhe aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem em pé agora, vamos orar, vamos agradecer a Deus, que o Espírito Santo possa nos ajudar a estarmos atentos a esses detalhes da nossa célula, em nome de Jesus. Eu quero orar agora por você.